Olá! Mais uma vez vamos dar início ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Vamos iniciar com a nossa prece, depois nós damos prosseguimento. Querido amigo, amado Senhor Jesus, mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, Senhor, os nossos propósitos de aprendizado. Que o Teu amor, querido Senhor, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos. Mais uma vez estamos aqui nesse início de ciclo do ano de 2023, nosso primeiro encontro aqui por esse formato. Queria desejar um feliz início de ciclo a todos nós, que nós possamos continuar juntos nesse ano de 2003, tanto nesse formato aqui, quanto na nossa instituição. Então, aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira, nós somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. Vou fazer uma lembrança aqui, uma pequena retrospectiva desse nosso trabalho aqui nesse formato. Nós já temos esse grupo de estudo lá na nossa instituição, a Escola Espírita Francisco Xavier, há muitos anos. E a partir do momento em que nós vivenciamos o início da pandemia, em que as instituições tiveram que suspender as atividades presenciais, nós começamos no dia 25 de março de 2020, a dar prosseguimento ao nosso estudo das obras básicas. Na época, nós estávamos estudando o Livro dos Espíritos e decidimos continuar, não parar o estudo. E a forma que a gente encontrou foi fazer esse estudo em que a gente gravava aqui e cada um acompanhava de casa. Nós começamos no dia 25 de março de 2020, mas de forma privada, ou seja, os vídeos eram encaminhados para as pessoas do grupo e não eram publicados para qualquer pessoa assistir. Só que as pessoas começaram a repassar os vídeos para outras pessoas e em agosto de 2020, a gente resolveu deixar aberto no canal, deixar de ser privado para qualquer pessoa que quisesse assistir. Então, a partir daí de agosto de 2020, nós começamos a publicar o vídeo, torná-lo público e as pessoas puderam acompanhar o nosso estudo. Então, nós estamos já estudando também nesse formato desde março de 2020, está aqui no canal a partir de agosto de 2020, e quando nós começamos, para que a gente pudesse atender a nossa necessidade, a nossa vontade de estudar, que é o carro-chefe da nossa casa, afinal nossa instituição é uma escola espírita, o nome é Escola Espírita, então está na base da nossa casa, a questão do estudo. Nós gostamos de estudar e queríamos continuar fazendo isso. Então, nós estávamos lá em março de 2020, no livro 4º, ou na quarta parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 2º do livro 4º, com a pergunta 976. Durante a pandemia, nós demos prosseguimento, chegamos à pergunta número 1019 e o grupo decidiu que não iniciaria um novo livro, porque como grupo de estudo das obras básicas, o objetivo é estudar as obras básicas da doutrina espírita. Então, nós começamos com o Evangelho, levamos 6 anos, depois passamos para o Céu e o Inferno, levamos 4 anos e meio, e aí iniciamos o Livro dos Espíritos. A pandemia aconteceu, passamos para esse formato, chegamos ao final e decidimos
enquanto estávamos estudando distantes, não iniciar um novo livro. A pandemia diminuiu, as coisas começaram a voltar à sua normalidade e aí retornamos para a instituição, já estamos lá às quartas-feiras de forma presencial na instituição com os nossos estudos, embora tenhamos decidido permanecer também com esse formato para aquelas pessoas que pediram porque não teriam condições de ir ou porque estão em outra cidade ou porque não estão mais morando no mesmo bairro, a gente decidiu atender. Então, hoje nós temos os dois formatos. Toda quarta, às 19 horas, sintam-se convidados, aqueles que quiserem aparecer toda quarta-feira, às 19 horas, nós estamos na instituição e também aqui dando prosseguimento por esse formato. Então, hoje nós vamos dar prosseguimento com o nosso primeiro estudo desse novo ciclo do ano de 2023. Um feliz novo ciclo para todos e vamos estudar. Nós estamos no livro 2º do Livro dos Espíritos, do Mundo Espírita ou dos Espíritos. Nós estamos no capítulo 4º, que trata da pluralidade das existências, e nós estamos no item encarnação nos diferentes mundos. Vamos voltar um pouquinho, só para a gente pegar de novo o ritmo, lembrando que nós já vimos até aqui nesse item das diferentes existências corporais, que elas não se realizam só na Terra, que é possível viver muitas vidas no mesmo planeta, mas também em outros planetas, que viver na Terra não é uma necessidade, mas enquanto a gente não tem condições de ir para um outro mundo, a gente continua o nosso aprendizado por aqui, que não tem vantagem nenhuma específica em se viver ou ter as suas encarnações no planeta Terra, que é das moradas onde nós podemos ter o nosso aprendizado, que os mundos são solidários, então a gente pode dar continuidade ao nosso processo, ao nosso aprendizado em diversos mundos, em mundos diferentes, inclusive do planeta Terra, que a gente pode já ter vivenciado em outros, que a gente pode ir para outros e voltar. Tudo isso a gente viu aqui até a pergunta número 178B, que foi onde nós terminamos. Aliás, não, até a 179. Então, hoje nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo com a pergunta número 180, em que Kardec vai perguntar aos espíritos. Lembrando que a 179 era: os seres que habitam cada mundo estão no mesmo grau de perfeição, ou seja, em cada mundo, independente da condição que ele esteja, o planeta Terra está ainda na condição de expiação e provas, em transição para a regeneração. Todos os espíritos que habitam estão no mesmo grau de perfeição? Os espíritos responderam a essa pergunta que não, que é como na Terra. Há espíritos em graus mais avançados e menos avançados em termos de evolução. Então, assim como na Terra, em cada mundo vão ter espíritos em diferentes níveis evolutivos. Então, a pergunta 180. Ao passar deste mundo para outro, o espírito conserva o mesmo nível de inteligência que teve aqui? Então, tudo que eu já adquiri de conhecimento, aonde eu cheguei no meu desenvolvimento, lembrando que o espírito se desenvolve no intelecto e na moral, tudo que eu já conquistei até aqui, ao ir para outro mundo, eu conservo esse mesmo nível de inteligência, eu continuo onde eu estou, onde eu parei aqui? Resposta dos espíritos: sem dúvida, a inteligência não se
perde. Entretanto, o espírito pode não dispor dos mesmos recursos para manifestá-la. Isso depende da sua superioridade do estado do corpo que adquirir. E aí, Kardec vai fazer aqui os espíritos vão ver lá na questão 367 o que trata da influência do organismo. Está aqui também registrado na resposta que os espíritos deram. Ou seja, vão entender melhor isso lá na pergunta 367, quando fala da influência do organismo. Então, a pergunta de Kardec foi: eu saio daqui do planeta Terra, eu atingi um nível de inteligência, o meu intelecto está aqui. Quando eu vou para outro mundo, eu chego com essa mesma inteligência, eu chego no mesmo patamar, no mesmo lugar? Resposta dos espíritos: sim, porque todo conhecimento, toda habilidade que o espírito adquire, ele não perde mais. Adquiriu, integrou aquela habilidade, aquele conhecimento, a sua inteligência se desenvolveu até ali, não perde mais nada. Por isso que é maravilhoso a gente conhecer. Sempre quem ganha somos nós, porque tudo que a gente aprende, tudo que a gente transforma em conhecimento é o nosso patrimônio. Ninguém tira mais da gente, a gente não perde mais nunca. Então os espíritos dizem: sim, vocês permanecem, mas tem um porém. Você pode, nesse lugar onde você vai habitar agora, seja aqui na Terra ou em qualquer outro planeta, não dispor dos mesmos recursos para manifestá-la. Opa, Sandra, peraí, não entendi. Como assim? Eu não perdi e eu não posso manifestar? Sim, você pode ter um aparelho, um organismo, que é o corpo físico, que venha com limitações, em que, embora o espírito tenha a inteligência, a habilidade, a capacidade daquele corpo, que é um instrumento de manifestação do espírito, pode ter alguma limitação e eu não consiga manifestar essa inteligência ou essa habilidade que eu tenho. Ah, mas por quê? O porquê disso? Porque eu posso, por exemplo, escolher inibir, ou seja, vir com uma capacidade do meu organismo que limite a expressão desse conhecimento, dessa inteligência que eu adquiri. Por quê? Porque eu quero desenvolver agora, porque a gente sabe que o pássaro, o espírito de verdade já disse que o pássaro para voar tem que estar com as duas asas, do intelecto e do moral. Então em várias experiências, em várias encarnações, eu desenvolvi muito o intelecto e a questão moral não acompanhou como eu gostaria. Então, o que é que eu quero investir nesse próximo aprendizado? Eu quero investir mais na questão moral. Então, para que esse intelecto que eu já desenvolvi, essas habilidades, não atrapalhem, eu acabe indo por esse caminho de novo, eu vou vir com uma limitação nesse aparelho físico que vai me fazer ter algumas dificuldades cognitivas que impeçam com que tudo isso que eu, espírito, já adquiri, tenho, me pertence e se manifeste. É como se eu recebesse um aparelho que fosse incompatível com determinados programas. Não tem isso? Né? A gente tinha antes fita de vídeo, depois a gente passou para DVD, depois para Blu-ray e tantas outras coisas. Só que se a gente pegar um muito avançado, colocar na leitura de um aparelho antigo, pode ler? Não, porque aquele aparelho não tem os dispositivos necessários para fazer a leitura daquela coisa mais avançada. É assim com o corpo físico. O corpo físico pode vir com algumas limitações que, embora o espírito tenha
já aquela habilidade, aquela competência, mas o corpo não permite que se expresse. Então eu vou poder direcionar aí o meu aprendizado para outras habilidades, para outras competências que eu, enquanto espírito, defini para este personagem, porque a limitação vai estar no organismo, vai estar no personagem que vai atuar, não no espírito que já conquistou, então que aquilo já pertence. Então, na pergunta que Kardec faz, que ao passar desse mundo o espírito conserva o mesmo nível de inteligência, sim, não perde, mas pode não dispor dos mesmos recursos para manifestá-la. Ou seja, pode ter um instrumento, um corpo físico que representa o espírito através de um personagem com limitações que, embora aquilo pertença ao espírito, a roupa que vem, o aparelho, não permite que ele expresse toda a sua potência, toda a sua competência. E os espíritos dizem, vão lá na pergunta 367, deixa eu ver se dá para a gente voltar aqui. Mas tem vídeo já gravado com isso, a gente pode voltar lá, né, na pergunta 367, para que a gente possa entender melhor, né? Como a gente falou, a gente tem vários vídeos aí, já, eu não sei se... não tem vídeo, porque quando a gente começou com a pergunta 976. Mas vocês podem ir lá na pergunta 367, dar uma lidazinha. Se tiver alguma dúvida aqui nos comentários, vocês fazem que a gente, na próxima semana, a gente dá uma refletida aqui juntos, né? Que a pergunta 367 está dentro do item influência do organismo, que é o espírito ao unir-se ao corpo identifica-se com a matéria, então vai falar de todas as influências do corpo físico para a expressão do espírito. Então vai lá a partir da pergunta 367 no item influências do organismo, que a gente vai entender direitinho o que é que os espíritos estão dizendo aqui. Nós não perdemos aquilo que conquistamos, ou seja, até onde a nossa evolução já alcançou, nós não perdemos. Mas podemos vir com limitações no organismo, no aparelho, no corpo físico que a gente está utilizando, e que isso possa não se expressar. Isso não vai ser por acaso. Isso vai ter o quê? Uma finalidade. A gente vai... tem um objetivo para que isso aconteça. E aí agora a gente vai voltar, né, para a pergunta número 181, para dar prosseguimento ao nosso estudo. Então, os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos similares ao nosso? Lembrando que a gente está no item encarnação nos diferentes mundos. Agora Kardec está perguntando, nos diferentes mundos, os corpos dos espíritos que estão lá habitando são iguais aos nossos aqui, o corpo físico que a gente conhece aqui do planeta Terra? Resposta dos espíritos. Naturalmente que eles têm corpos, pois é necessário que o espírito seja revestido de matéria para agir sobre ela. Mas esse envoltório é mais ou menos material segundo o grau de pureza a que os espíritos chegaram, e é o que determina a diferença entre os mundos que devemos percorrer. Há várias moradas na casa de nosso Pai e, portanto, vários graus de evolução. Alguns o sabem e têm consciência disso aqui na Terra. Outros absolutamente nada sabem. Então, os espíritos respondem quando Kardec pergunta se todos os corpos são parecidos com os nossos, o corpo físico que a gente conhece dos espíritos que estão encarnados no planeta Terra.
Ou será que é alienígena, como a gente sabe, como tem aí a fantasia de que é cabeça assim, assado, olho grande? Como é? Esse corpo é similar? Aí os espíritos começam respondendo assim, ó. A primeira coisa é que tem corpos, pois é necessário que o espírito seja revestido de matéria para agir sobre ela. Então, para atuar nesse mundo material, nós precisamos de ter um corpo físico que é matéria. Então, o que eles começam dizendo é que tem corpos, sim, mas esse corpo que é um envoltório, ou seja, que é uma capa, que é uma roupa, vai ser mais ou menos material, segundo o grau de pureza que os espíritos chegaram e o que vai determinar a diferença entre os mundos. Então, o corpo vai ter a densidade, vai ter a questão de é mais material ou não, de acordo com o mundo que ele estiver. Quanto mais o mundo for inferior na escala, ou seja, primitivo, expiação e prova, mais denso. Quanto mais o mundo for de escala superior, regeneração, felizes ou divino, esses corpos são melhores, menos densos, mais fluidos, porque a matéria também desse mundo é diferente. Então, sempre há corpos para que o espírito possa se utilizar como um instrumento de manifestação. Agora, esses corpos, eles vão variar de acordo com o mundo, a classificação, a energia, o padrão em que esse mundo estiver. Planeta Terra, planeta de expiação e prova, comporta esse tipo de corpos, que é totalmente diferente de quando o planeta Terra era primitivo. Os corpos eram diferentes, eram mais grosseiros, eram mais densos. Hoje a gente já tem um corpo melhorado. Quanto mais o planeta Terra for evoluindo, enquanto orbe, enquanto planeta, os espíritos que vierem a reencarnar aqui terão também corpos cada vez melhores em termos de não estar sofrendo determinados tipos de doença, várias outras. Então, é de acordo com o mundo, mas a informação importante é que há sempre corpos, pois é necessário esta roupa para que o espírito se manifeste quando está na dimensão da matéria e também na dimensão espiritual, porque afinal de contas nós temos o perispírito, que é o corpo que a gente utiliza lá. Então hoje nós vamos ficar por aqui, porque afinal de contas nós não temos pressa, né? Estamos iniciando esse novo ciclo com o nosso estudo aqui. Lembrar que eu não falei aqui para vocês que nós fazemos a leitura aqui da tradução de Sandra Kepler com a introdução de Hermínio de Miranda, e de casa vocês acompanham a leitura com a tradução que vocês tiverem. Mais uma vez, é muito bom estar aqui estudando com vocês, que nós possamos continuar durante todo esse ano, não só aqui, mas sintam-se também convidados para estar conosco de forma presencial na nossa casa, a Escola Espírita Francisco Xavier. Aqueles que não conhecem ainda, será um prazer recebê-los. Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, podem ir lá no início, a partir dos primeiros vídeos, que vocês vão ver o primeiro terrível, vocês vão me ver de lado, porque ainda não entendia como era, né? Porque quem auxilia a gente aqui nesse trabalho, quem faz todo, eu só faço estar aqui fazendo a leitura do estudo, a reflexão com vocês, mas quem faz todo o trabalho de edição, de publicar, é o meu marido, meu companheiro, o meu amor, João Vinícius. Agradecer a ele, porque ele é que faz com que isso possa acontecer, mas aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos, estejam sempre aqui conosco, estudando sempre às quartas-feiras, às 19 horas, junto conosco, o grupo de estudos das obras básicas.
da Escola Espírita Francisco Xavier. Semana que vem a gente dá prosseguimento ao nosso estudo com a pergunta número 182. Vamos orar? Querido amigo, amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão, que possamos, durante este novo ciclo que se inicia neste ano de 2023, podermos estar sempre juntos, abençoados com a tua energia amorosa, para podermos utilizar esse instrumento que é a doutrina espírita a favor do nosso desenvolvimento, da nossa evolução enquanto espíritos imortais. Que o teu amor, querido Senhor, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Um beijo no coração de todos e até a semana que vem.